Quando eu comecei a fazer o processo de migração e passei a usar o GIMP, eu tive vários contratempos. Mas eu queria sair do Photoshop porque naquele momento eu não tinha condições de pagar pela assinatura e não queria piratear o software. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar 3 das coisas que eu aprendi que fizeram total diferença para diminuir as dificuldades e fazer minha adaptação ser mais suave no GIMP. A primeira delas foi aprender os atalhos. E eu sei que isso pode parecer um pouco antiprodutividade, até porque se você está acostumado a usar o Photoshop, você preferiria utilizar Ctrl J para duplicar uma camada do que ter que aprender que no GIMP é Ctrl Shift D. Mas a grande vantagem de aprender os atalhos do GIMP e não simplesmente trocar para os do Photoshop, que isso também é possível, é que há muitas ferramentas que agem de maneira diferente no GIMP, e você acaba esperando que ela faça exatamente a mesma coisa como no software da Adobe. Ter aprendido os atalhos do GIMP me ajudaram a mudar o meu modo de pensar, para não esperar do software que eu estava aprendendo que ele agisse de uma maneira que ele não tinha sido programado para fazer. Então, essa é a minha primeira dica para vocês. Aprenda os atalhos originais, oficiais do GIMP. E aí vem a segunda maneira, a segunda coisa que me ajudou a sair do Photoshop, que foi ver que era possível chegar em bons resultados. E eu acho que a melhor maneira de você perceber se é possível fazer alguma coisa é com exemplos práticos de que é possível, não é verdade? Comigo aconteceu basicamente isso. Quando eu decidi começar a trabalhar com GIMP, eu fui atrás de profissionais que faziam seus trabalhos com ele. Na época, eu confesso para vocês que existiam bem poucos, mas a grande inspiração que eu precisei e encontrei foi do designer e ilustrador Elias Silveira. Depois que eu vi os trabalhos dele incríveis que ele conseguia fazer, inclusive sendo capa de revista da Mad, eu cheguei à conclusão de que o GIMP era possível chegar em excelentes resultados, só que precisava aprender a usar ele. Então essa foi a segunda coisa, que eu precisei aprender, que eu precisei ver para poder sair do Photoshop, era ver que era possível chegar em bons resultados. E aí vem o terceiro e último passo, a terceira coisa que eu utilizei, que foi usar no meu dia a dia. E com certeza você já passou pela mesma coisa que eu, de estar tentando migrar de software, passar por um perrengue e aí você correr de volta para o antigo, certo? Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Mas uma das coisas que mais me ajudaram a largar de vez o Photoshop foi justamente usar o GIMP todo dia. Eu pensava da seguinte forma: se fosse em uma empresa e o processo de migração fosse obrigatório, eu teria que me adequar, certo? Então, eu deixei de usar de vez o Photoshop naquele momento e passei a tentar me virar 100% com o GIMP, e isso foi ótimo. Além de eu conhecer as ferramentas que eu não sabia sequer que funcionavam, eu descobri um fluxo de trabalho que não tinha nem no Photoshop. E depois de aprender, eu não queria mais largar. Isso foi, sem dúvidas, o melhor que eu pude fazer para poder me adaptar de vez ao GIMP. Sim, é bem verdade que houveram mais coisas, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu quero saber de vocês primeiro, se você já fez, faz ou pretende fazer as coisas que eu fiz, e me digam aqui também se vocês querem parte 2 desse vídeo. Tem muita coisa, muito mais coisa que eu fiz para me adaptar e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você também. Não esquece também de se inscrever e de entrar no nosso grupo de discussão sobre design e software que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!